Amigos e amigas da Nova TV, Canal 14. Telespectador, acompanha imagens do Motolink da Nova TV, imagens do nosso cinegrafista Molejão. Estamos indo em direção à Fazenda da Laje, em que os moradores chamaram a Nova TV a fim de mostrar grande problemática que está ocorrendo no local. Aí são imagens do nosso cinegrafista Molejão subindo o bairro do Floresta. Daqui a pouco estaremos na Fazenda da Laje. Molejão, na escuta. Na escuta, Marconi. Molejão, o primeiro problema já está visível. A questão dos buracos na estrada da Fazenda da Laje. É verdade, Marconi. É total abandono. Um recapeamento aí faria muito bem para essa população maravilhosa, por esse povo aí que já sofre pela distância, Marconi. Então a empresa de ônibus põe pouco ônibus, então eles têm que usar seus carros, suas motos, suas bicicletas, enfim. Então, se o poder público pudesse olhar com carinho e refazer esse asfalto, botar uma camada nesse asfalto para que facilitasse, Marconi, o trajeto do povo que mora aí nesse lugar até o centro, até as comunidades vizinhas, Marconi, seria de alta valia para eles, Marconi, porque a gente já adentrando a Fazenda da Laje, a gente já vê o sofrimento desse povo, Marconi. E o telespectador acompanha essas imagens, que é muito buraco, e as casas são construídas muito próximas à via pública. Não há praticamente local para as pessoas transitarem a pé, e nisso o motorista, para desviar de um buraco, acaba colocando em risco a vida do pedestre. Agora o telespectador acompanha imagens do nosso Motolink chegando na construção de casas populares na Fazenda da Laje. Nós temos reclamações de moradores que essa construção está rachando as suas residências. Então já é o primeiro problema visível, uma vez que essa construtora deveria realizar a previsão em função dessa obra que iria comprometer a estrutura das residências à sua volta, e assim conversar antes com os moradores, reforçar a estrutura das residências para evitar transtorno. Então já começa a gente perceber que essas obras precisam sim ser fiscalizadas com maior rigor para que não cause problemas maiores. Vamos aproveitar que está no início a fim de que sejam construídas essas casas com eficiência e sem prejudicar terceiros, Molejão. É verdade, Marconi. A maior preocupação dessa população, Marconi, é que o asfalto está rachando. Pelo que se dá para ver, a rua está cedendo e a casa fica muito próxima à rua, Marconi. Foi o que você disse, a pavimentação ali é muito próxima às casas, Marconi. E o que causou, Marconi, as rachaduras a princípio, segundo o morador, Marconi, foi um batistaca que ficou furando poços, cavando terreno, enfim, que causou essas rachaduras na sua residência, no seu quintal. E até o próprio asfalto, Marconi, ele está cedendo. O asfalto parece sim estar arriando. E a preocupação deles, Marconi, é porque por trás da casa deles tem um morro muito grande, Marconi. E se eles mexerem na estrutura desse morro por trás de suas casas, Marconi? Sem dúvida, Molejão. Quer dizer, a população, além de ter sofrido bastante com a tragédia de 12 de janeiro, a população da Fazenda da Laje agora está sofrendo em função de uma obra mal planejada. Agora nós temos imagens do nosso cinegrafista Molejão da residência em que há essa numeração. Explica para o telespectador, Molejão, essas numerações, bem como mostre as rachaduras das residências. Olha, Marconi, quando nós da equipe da Nova TV chegamos até a residência do senhor Selmo, que convidou a Nova TV para fazer essa matéria, Marconi, nós podemos ver, Marconi, que essa empresa, a Odebrecht, ela está botando os pedaços de vidros e colando com durepox, com cimento, alguma coisa, Marconi,
para eles poderem acompanhar, Marconi, se os vidros vão trincar ou não, Marconi. Se os vidros trincarem, é porque sinal que a terra ainda está cedendo, a casa ainda está rachando. Se estabilizarem, será que vai ficar por isso mesmo, Marconi? Estabilizou, então acabou o problema. Mas e o prejuízo do morador, Marconi? O piso que foi quebrado, a sua casa que foi toda reformada. Como é que vai ficar o psicológico desse morador, Marconi? Como é que vai ficar esse morador? Será que ele vai deitar tranquilo na sua cama? Se chover, Marconi, entendeu? Se o tempo virar, Marconi, será que como fica a cabeça dessa criança, do filho desse morador, da sua esposa? Você vê que tá tudo numerado direitinho lá, botaram o caco de vidro na parede lá, pra ver se vai trincar ou não. Mas e o prejuízo que esse morador teve, Marconi? Molejão, essa técnica eu não conhecia, né? Explica pra gente o que você tá vendo aí para o telespectador entender em relação à colocação do vidro para saber se vai ou não rachar. Marconi, segundo em off, o técnico da empresa, o engenheiro da empresa, ele me passou, Marconi, que são colados esses retângulos de vidro na parede onde foi feita a rachadura, no chão. E se esse vidro trincar, foi feito com a cola bem forte, a cola até age bem rápido. Se esse vidro trincar, ele, infelizmente, o terreno ainda está cedendo, Marconi. E a maior preocupação do senhor Selmo, Marconi, é que a rua está rachando também. A rua está dando diferença, Marconi, onde eles começaram a fazer essa obra. Então é muito importante que o poder for lá, dar uma olhada, você vê no teto da casa desse outro rapaz também, desse outro morador, a casa também está toda rachada. Não é uma residência só, Marconi, um conjunto de residências em volta a essa obra, Marconi, estão todas danificadas, Marconi. O telespectador então está acompanhando imagens do nosso cinegrafista Molejão no interior da residência. As residências estão sendo numeradas. Depois que a Nova TV apareceu no local, resolveram atender a população, ouvir o clamor dos moradores. Mais uma vez, a gente precisa sim de uma fiscalização mais acirrada nessas obras, a fim de verificar se elas estão sendo construídas de acordo com as normas de engenharia. Então a gente pede aí ao CREA Nova Friburgo que vá até o local, faça uma vistoria nessas obras para saber se elas estão atendendo os parâmetros legais de segurança e bem como de qualidade. É importante explicitar que daqui a pouco nós iremos com o nosso cinegrafista Molejão no bairro de Lagoa Seca e lá mostraremos as casas de 2007, que infelizmente casas que não existem mais porque desabaram, casas totalmente rachadas, ou seja, o descaso do poder público e o desperdício do dinheiro público no local, isso em relação à enchente de 2007. E a gente não vai deixar em relação a essas casas que estão sendo construídas na Fazenda da Laje. Tem sim que ser construída com qualidade, porque o dinheiro existe e a população merece respeito, merece dignidade. Tanto aqueles que já residem antes dessa obra, bem como aqueles que vão morar. Vamos fazer obras de qualidade. Mais uma vez eu peço ao CREA que faça uma vistoria no local a fim de acompanhar essas obras de perto, principalmente essas casas que estão sendo construídas agora e também dos moradores que já possuem as suas residências, para não acontecer o que ocorreu nas casas de Lagoa Seca, como o telespectador está acompanhando pela Nova TV, essas construções de péssima qualidade, em que a população foi colocada nesse local como se fosse coisa, não tem uma área de lazer, não tem qualidade e visibilidade urbana em relação a essa construção. Infelizmente é uma vergonha que fizeram com a população de 2007. Então a gente não vai deixar o que ocorreu com a população de 2007, das vítimas de 2007, em relação às vítimas de 2011, e a gente estará observando de perto as construções a fim de que seja respeitado o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é o princípio da dignidade humana, ou seja, que o ser humano, o friburguense, tem que morar sim, mas morar com dignidade e não ser colocado de qualquer maneira, como ocorreu em 2007, que o telespectador está acompanhando essas casas que infelizmente sofreram bastante com a tragédia de
2011. Muitas pessoas acabaram deixando esses locais porque as casas não eram seguras, não tem qualidade, Molejão. É verdade, Marconi. Então, aí você acompanhando, Marconi, você vê o trajeto que eu fiz, o telespectador pode acompanhar, Marconi, que tem fundamento que o seu Selmo falou lá em cima na Fazenda da Laje, Marconi. E tem um vazamento de água ali embaixo, ali por baixo, já passando na estrada de Rio Grandina, que é a mesma obra. Esse cercado, esse alambrado de alumínio aí, Marconi, que nós fomos passando, todo esse cercado de alumínio, Marconi, é o terreno que está sendo construído. Daí, da onde nós estamos agora, Marconi, dá para acompanhar a obra do outro lado. Olha a imensidão do tamanho que está cercado. E tem fundamento esses poços que ele falou que está sendo cavado, porque a água está saindo embaixo direto, Marconi. Agora eu vou pedir o nosso editor Samuel Oliveira que dê uma congelada na imagem em frente a essa construção que era uma residência. Ela está marcada, ó, o telespectador acompanha. Essa obra foi construída em 2007 para abrigar as vítimas que perderam as suas casas em função de deslizamentos naquela época. Imagens do nosso cinegrafista Molejão, congelada essa imagem pelo nosso editor Samuel Oliveira. Aí o telespectador acompanha. Agora o telespectador acompanha novamente. O Molejão está adentrando em Lagoa Seca, das casas que foram construídas. O telespectador observa que não existe um quintal, não existe uma área de lazer, ou seja, colocar a população aí como se fosse coisa, como se fosse um objeto. Então isso a gente não vai permitir em relação à Fazenda da Laje. A gente vai acompanhar essas obras de perto, a fim de que a população seja assim abrigada, mas abrigada com dignidade, Molejão. Verdade, Marconi. Você pode acompanhar, Marconi, que essa imagem que o Samuel congelou, o morador chegou a fazer muro, chegou a gastar, o pouco que ele tinha, Marconi, chegou a gastar mais um pouquinho. Eu digo o pouco que ele não tinha. Também, o pouco que ele não tinha, que deve ter perdido tudo em 2007, Marconi. E pegou emprestado para reconstruir o seu muro, enfim. E a casa tem casa destelhada, tá uma vergonha, Marconi, tá uma vergonha, a rua pela metade, a rua caindo. Então, Marconi, foi o que você falou, é melhor as autoridades verem um lugar que dá para se realmente fazer a construção, pro povo não passar, Marconi, esse morador ali que teve que abandonar a sua casa, mano, por 2 ou 3 vezes, Marconi. Por quê? Porque primeiro foi da tragédia, primeira tragédia, ficou desabrigado. Aí ele ganhou aquela casa, Marconi, aí a casa deu problema, pelo que se deu pra ver, a casa deu problema, ele teve que sair dali também, Marconi. Mas será, Marconi, que em 2011, será que ele passou por isso de novo, Marconi? É uma vergonha, né, Marconi? Infelizmente, é uma vergonha. O que será, Marconi, que não passa na cabeça desse friburguense, Marconi? Daí vem a revolta, a descrença da população com a classe política, e a gente percebe que realmente causa indignação, causa uma descrença, mas o papel da Nova TV é esse. É ir antes que o problema se agrave e não tenha mais jeito. Então a gente já está no início, ou seja, acompanhando de perto para que não se cometa mais o erro. Porque esse é o nosso papel. Porque não adianta ficar questionando e omisso. A Nova TV tem esse papel. A população chamou, que aqui quem manda é Sua Excelência o povo de Nova Friburgo. A população ligou, chamou, a gente vai até o local, em loco, mostra o problema, a fim de que as autoridades possam reparar aquilo que está sendo feito de maneira errada, ou que se não estiver sendo feito, que se faça. Então, esse é o papel da Nova TV, é dar vez e voz a Sua Excelência o povo de Nova Friburgo. Então essas imagens do nosso cinegrafista Molejão tem como objetivo principal, ou seja, principal, de alertar as autoridades. Vamos fazer sim as casas, nós lutamos muito, nós cobramos praticamente todos os dias a construção dessas casas próprias. Nós mostramos o vice-governador chegando até o local, mostrando o terreno, mostrando o vídeo. Agora a gente vai acompanhar que essas casas sejam construídas com qualidade, com dignidade da pessoa humana, a fim de que a população não seja tratada como coisa, mas seja tratada com respeito, porque essa é a nossa função, esse é o nosso papel,
que é justamente dar vez e voz e proteger a população de Nova Friburgo. Coloque então os moradores para que eles possam expressar sua indignação e também que as autoridades ouçam as suas vozes e façam de fato o dever de casa. Afirmativo, Marconi. Eles estão fazendo uma obra aqui para as casas populares aqui e escavaram muito terreno e danificou a casa da gente, está dando rachadura, a rua está sujeita a cair e a gente está com medo porque isso aqui é uma área muito úmida, muita água. Aí a gente está com medo de acontecer uma tragédia aqui porque tá sujeito. Hoje já me falaram aqui que tem risco até da rua cair, alguém me falou aqui. E eu já fui na Defesa Civil, tem 10 dias na Defesa Civil, para a Defesa Civil me dar um laudo. E até hoje eles não me deram laudo, não me deram satisfação de nada. Tá o laudo lá para assinar, a gente procurou lá a semana, eles não dão laudo. Conversei com o meio ambiente para eles virem na obra, eles não vieram. Falaram que era obra do governo, que aí acho que não tinha nem como mexer. E a gente está aqui com medo, a gente tem a casa da gente, tem a família da gente e não tem uma segurança correta ainda deles, né? Uma coisa assim que pode tranquilizar a gente. Aí a gente está aqui, está com medo. Mas a gente continua preocupado, porque mesmo eles colocando esses aparelhos para fazer o monitoramento, a gente ainda não tem laudo de segurança nenhuma. A gente tem segurança, não tem nenhum papel, nada. A quem disse que a obra do governo foi o meio ambiente. Aí eles falaram que não podia fazer nada, que a gente tinha que ir na defesa, continuar com a Defesa Civil, e resolver a Defesa Civil. Que nem aquela casa do lado de lá também já rachou, aquela casa lá também já está com a parede rachada. Aquela lá da frente também já deu trinca. É quase que a rua inteira aqui onde tem casa. Lembramos então, o telespectador da Nova TV, que o nosso telefone é 25229058. Anote aí nosso site www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz.